A lua pendia sobre as montanhas cinzentas como um olho prateado, testemunhando os preparativos que fervilhavam no grande salão da alcateia das Terras Altas. Tochas ardiam nas paredes de pedra, lançando sombras dançantes sobre os rostos expectantes dos lobisomens reunidos. Aquela noite marcaria a coroação de Darian, o jovem alfa que finalmente assumiria o manto de rei da maior alcateia do norte. Lyanna permanecia entre as sombras do salão, uma mão repousando discretamente sobre seu ventre ainda plano. Apenas ela sabia o segredo que carregava. Uma vida crescendo em seu útero, fruto de noites secretas com Darian sob o luar. Seu coração batia acelerado enquanto observava o homem que amava preparar-se para a cerimônia mais importante de sua vida. "Você está bem, Lyanna?" perguntou Myrella, sua amiga de infância, tocando-lhe o ombro com delicadeza. "Estou apenas nervosa", respondeu Lyanna, forçando um sorriso. "É uma grande noite. Não poderia estar mais correta." Mas não pelos motivos que Myrella imaginava. Lyanna havia conhecido Darian 3 luas atrás, durante a celebração da colheita. Ele era deslumbrante, cabelos negros como a noite sem estrelas, olhos dourados que brilhavam com a promessa de seu lobo interior, e um sorriso que fazia o coração dela derreter como neve ao sol da primavera. Naquela noite, ele a havia puxado para dançar, seus dedos entrelaçando-se aos dela com uma familiaridade que parecia impossível para 2 estranhos. "Você é diferente das outras", ele havia murmurado em seu ouvido, sua voz rouca enviando arrepios por toda a espinha dela. "E você é exatamente como dizem", ela havia respondido, arqueando uma sobrancelha. Charmoso demais para o próprio bem, ele havia rido, um som profundo e rico que ela sentiu vibrar em seu próprio peito. Nas semanas que se seguiram, encontros secretos tornaram-se sua rotina. Darian a levava para os prados além da floresta, onde corriam juntos sob o luar, seus lobos cantando em harmonia com a natureza ao redor. Ele lhe contava sobre seus sonhos de unir todas as alcateias do norte, de trazer paz onde antes havia apenas conflito e desconfiança. "Quando eu for rei", ele lhe dissera uma noite, deitados lado a lado em um campo de flores silvestres, "quero você ao meu lado, como minha rainha, minha companheira, minha alma gêmea." Lyanna havia acreditado em cada palavra. Havia sentido a conexão entre eles, forte e inegável, como a própria lua que governava suas transformações. Mas algo mudara na última semana. Darian tornara-se distante, evitando seus olhares, cancelando seus encontros. E então, esta manhã, ela havia descoberto o motivo. Uma aliança política havia sido arranjada. Darian se casaria com Cassandra, filha do Alfa das Terras do Sul, unindo as 2 maiores alcateias do continente. A coroação desta noite seria seguida pelo anúncio do noivado. Lyanna tinha vindo ao grande salão com um único propósito: contar a Darian sobre o bebê. Certamente isso mudaria tudo. Certamente ele não a abandonaria. Não abandonaria seu próprio filho. A cerimônia começou com o soar de um chifre ancestral. Os anciãos entraram primeiro, suas vestes cerimoniais bordadas com símbolos lunares reluzindo à luz das tochas. Atrás deles veio Darian, vestindo as cores escuras de sua linhagem, seu porte régio fazendo todos no salão se curvarem em respeito. Mas não foi Darian quem prendeu a atenção de Lyanna. Foi o homem que entrou atrás dele. Aldrich, o rei supremo das Terras do Norte, pai de Darian e líder de todas as alcateias. Lyanna o havia visto apenas de longe antes, mas agora, observando-o caminhar pelo salão, sentiu algo inesperado apertar seu peito. Ele era mais velho que Darian, certamente, mas havia uma força nele que transcendia a juventude. Seus cabelos prateados eram puxados para trás, revelando um rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria. Seus olhos, da mesma cor dourada de Darian, varreram o salão com uma intensidade que fez Lyanna baixar o olhar instintivamente. A cerimônia seguiu seu curso ritual. Aldrich colocou o torque de prata no pescoço de Darian, marcando-o como herdeiro oficial. As palavras ancestrais foram pronunciadas. Juramentos foram feitos. Lyanna observava tudo como se estivesse em um sonho, suas mãos apertadas em punhos tão firmes que suas unhas cravavam nas palmas. Foi quando a cerimônia terminou que tudo desmoronou. "Há outro anúncio a fazer esta noite", declarou Aldrich, sua voz profunda ecoando pelas paredes de pedra. "Meu filho, Darian, uniu-se em compromisso com a senhora Cassandra das Terras do Sul.
Eles se casarão na próxima lua cheia, selando a aliança que trará prosperidade e paz ao nosso povo. O salão explodiu em celebração. Lyanna sentiu o mundo girar ao seu redor. Seus olhos encontraram os de Dariana através da multidão festiva, e o que viu ali a destroçou completamente. Culpa, sim, mas também resignação. Ele não lutaria por ela, não lutaria por eles. Com pernas trêmulas, Lyanna forçou-se a atravessar a multidão. Precisava sair dali, precisava respirar. As paredes pareciam fechar-se sobre ela, o ar tornando-se denso e irrespirável. Lyanna, a voz de Darian a alcançou quando ela chegou à entrada do salão. Ela se virou, lágrimas ardendo em seus olhos, mas recusando-se a cair. Ele se aproximou, seus passos hesitantes, seu rosto uma máscara de conflito. Eu preciso falar com você, ela disse, sua voz mal mais que um sussurro. A sós. Eles se dirigiram a uma câmara lateral, longe dos olhos curiosos da celebração. Uma vez sozinhos, as palavras jorraram de Lyanna como água de uma represa rompida. Estou grávida, Darian. De você. Nosso filho cresce em mim neste exato momento. Ela observou as emoções atravessarem o rosto dele. Choque, medo, algo que poderia ser alegria. E então, resignação novamente. Lyanna, ele começou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu não posso. A aliança com as terras do sul é maior que nós. É sobre a sobrevivência de todo o nosso povo. E nosso filho? Ela perguntou, sua voz quebrando. Ele não importa? Você não entende. Darian agarrou seus ombros, seus olhos suplicantes. Meu pai, ele arranjou tudo. Se eu recuar agora, haverá guerra. Milhares morrerão. Eu não posso. Você não pode ou não quer? Lyanna se afastou dele, o desgosto evidente em seu rosto. Você é um covarde, Darian. Um covarde que esconde sua fraqueza atrás de nobres desculpas. Lyanna, por favor, me dê uma razão. Ela o desafiou, lágrimas finalmente escorrendo por suas faces. Me dê uma única razão para acreditar que você se importa, que nosso filho significa algo para você. Darian abriu a boca, fechou-a novamente. O silêncio entre eles era ensurdecedor. É o que pensei, disse Lyanna, sua voz agora fria como gelo de inverno. Vá para sua noiva, vá para seu trono. Mas saiba disso, Darian. Um dia, você olhará para trás e perceberá o que perdeu. E será tarde demais. Ela saiu da câmara sem olhar para trás, atravessando o grande salão com a cabeça erguida apesar das lágrimas que manchavam suas faces. Não se importava mais com quem a veria. Não se importava mais com nada além de colocar a maior distância possível entre ela e o homem que havia partido seu coração. A floresta a acolheu em seus braços sombrios. Lyanna correu, seus pés descalços encontrando o caminho conhecido por instinto. Quando chegou ao rio prateado que marcava a fronteira da propriedade da alcateia, ela finalmente permitiu que os soluços escapassem. Ajoelhou-se na margem, suas mãos mergulhando na água gelada, tentando lavar a dor que parecia penetrar em seus ossos. Chorar nunca resolveu nada. Uma voz profunda disse atrás dela. Lyanna girou, seu coração disparando. Aldrich estava ali, apoiado em uma árvore antiga, observando-a com aqueles olhos dourados penetrantes. Como ele a havia seguido sem que ela percebesse, ele era mais silencioso que a própria noite. Com todo respeito, Vossa Majestade, disse Lyanna, enxugando rapidamente as lágrimas. Isto não é da sua conta. Quando acontece em minhas terras, durante uma celebração em meu salão, torna-se minha conta, respondeu Aldrich, aproximando-se dela com passos medidos. Além disso, vi meu filho seguir você. E vi o rosto dele quando voltou. Ele parecia um homem que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Lyanna riu, um som amargo que não continha alegria alguma. Seu filho cometeu muitos erros. Um deles cresce em meu ventre neste momento. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Lyanna levou a mão à boca, os olhos arregalados. Por que havia contado a ele? Ao pai de Darian, de todas as pessoas? Aldrich não pareceu surpreso. Em vez disso, assentiu lentamente, como se isso apenas confirmasse algo que ele já suspeitava. E ele recusou-se a assumir responsabilidade. Não era uma pergunta. Ele disse que a aliança é mais importante, respondeu Lyanna, nova amargura tingindo suas palavras. Que milhares morreriam se ele quebrasse o compromisso. Ele não está totalmente errado, disse Aldrich, sentando-se em uma pedra próxima ao rio. A aliança com as terras do sul é crucial,
Mas isso não desculpa abandonar a mãe de seu filho. Lyanna olhou para o rei com nova curiosidade. Não era o que esperava ouvir dele. O que você faria? Ela perguntou, antes que pudesse se impedir. Se estivesse no lugar dele? Aldrich ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas águas correntes do rio. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de antigas lembranças. Há muitos anos, eu enfrentei uma escolha semelhante. Amava uma mulher que não era da realeza, cuja união comigo não traria alianças políticas. Meu pai me ordenou a deixá-la e casar com a princesa das montanhas ocidentais. E você obedeceu? Perguntou Lyanna, prendendo a respiração. Sim, admitiu Aldrich. E todos os dias desde então, eu carrego o peso dessa decisão. A princesa me deu um filho, Darian, e então morreu ao dar à luz. Ela nunca foi feliz comigo, e eu nunca fui feliz com ela. Dever não aquece uma cama vazia ou enche um coração partido. Havia tanta dor nessas palavras que Lyanna sentiu sua própria raiva vacilar momentaneamente. Por que está me contando isso? Ela perguntou suavemente. Porque você merece saber que não está sozinha em sua dor, respondeu Aldrich, seus olhos encontrando os dela. E porque talvez eu possa oferecer uma solução. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Lyanna franziu o senho, confusão substituindo a dor em seu rosto. Que solução? Case-se comigo, disse Aldrich simplesmente. O mundo parou. Lyanna estava certa de que havia ouvido errado, mas a expressão séria no rosto de Aldrich dizia que ele estava completamente sincero. Você... o quê? Ela conseguiu articular, sua voz falhando. Ouça-me antes de recusar. Aldrich levantou uma mão. Você está grávida do filho de Darian. Sem um companheiro, você será vista como desonrada. Seu filho nascerá sem nome, sem proteção. Mas se você se casar comigo, você está louco. Lyanna se levantou abruptamente. Você é o rei supremo. Você poderia ter qualquer mulher que desejasse. Por que escolheria alguém como eu? Alguém carregando o filho de seu próprio... Exatamente por isso, interrompeu Aldrich. Esse bebê é meu neto, meu sangue. Como rei, posso declarar a criança minha, dando-lhe todos os direitos e proteções de um herdeiro real. E você teria a posição e o poder para nunca mais ser vulnerável à crueldade de homens como meu filho. Havia uma lógica fria e prática em suas palavras que Lyanna não podia negar, mas havia algo mais também. Algo que ela não conseguia identificar nos olhos dele quando a observava. E o que você ganharia com isso? Ela perguntou, sua mente finalmente funcionando novamente. Certamente não é caridade. Reis não fazem nada sem razão. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Aldrich. Perspicaz. Você está correta. Eu ganharia uma companheira jovem e forte. Uma rainha que o povo poderia amar. E, talvez, uma segunda chance de fazer as escolhas certas. Você não me conhece, protestou Lyanna. E eu não te conheço. Como poderíamos... Você é corajosa, disse Aldrich, aproximando-se dela lentamente. Você enfrentou meu filho quando ele te decepcionou. Você veio a esta celebração apesar de saber que seu coração seria partido. Isso requer força. Quanto a me conhecer, temos toda uma vida para isso, se você aceitar. Lyanna o estudou cuidadosamente. Ele era belo de uma maneira diferente de Darian. Não a beleza jovem e impetuosa, mas a beleza esculpida pelo tempo e pela sabedoria. Havia cicatrizes em seu rosto e mãos, marcas de batalhas antigas, mas havia também gentileza em seus olhos, uma gentileza que Darian nunca havia possuído. Preciso pensar, ela disse finalmente. Tem até o amanhecer, respondeu Aldrich. Após isso, os anúncios já terão sido feitos e será tarde demais. Pense bem, Lyanna. Pense em seu filho. Pense em seu futuro. Ele se virou para partir, mas parou após alguns passos. E, Lyanna, se você decidir aceitar, saiba que não será apenas um arranjo político para mim. Você terá meu respeito, minha proteção e, com o tempo, talvez até minha afeição. Eu não sou meu filho. Não abandono aqueles que dependem de mim. Com essas palavras, ele desapareceu entre as árvores, deixando Lyanna sozinha com seus pensamentos turbulentos. A noite passou em agonia. Lyanna caminhou pela floresta, sua mão sempre retornando ao seu ventre, onde uma nova vida crescia inocente e inconsciente do caos ao seu redor. O que seria melhor para essa criança?
Nascer como filho ilegítimo, sempre carregando a vergonha da mãe? Ou nascer como herdeiro real, protegido pelo nome e poder do Rei Supremo? Mas havia mais do que isso. Havia a vingança doce e terrível de se tornar rainha, de olhar Darian nos olhos e vê-lo perceber que ele a havia perdido para alguém muito maior que ele. Jamais poderia ser. Havia o poder que vinha com tal posição, o poder de nunca mais ser vulnerável, nunca mais ser abandonada ou descartada. E sussurrava uma voz traiçoeira em seu coração. Havia Aldrich, que a havia seguido na floresta quando ela chorava. Aldrich, que oferecera proteger seu filho quando o próprio pai da criança se recusara. Aldrich, cujos olhos a observavam com uma intensidade que fazia algo se agitar em seu peito. Não amor, ainda não, mas a promessa de que poderia se tornar algo assim. Quando o céu começou a clarear com os primeiros raios do amanhecer, Lyanna sabia qual seria sua decisão. Ela encontrou Aldrich no jardim do palácio, observando o nascer do sol com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele se virou quando ouviu seus passos, e seus olhos encontraram os dela em uma pergunta silenciosa. Aceito, disse Lyanna, sua voz firme apesar do medo que revolvia em seu estômago. Eu me casarei com você. Algo passou pelo rosto de Aldrich. Alívio, satisfação? Ele assentiu lentamente. Você não se arrependerá disso, Lyanna. Eu prometo. Espero que esteja certo. Ela respondeu. Porque não há volta atrás agora. Não, concordou Aldrich, estendendo a mão para ela. Não há mesmo. Lyanna olhou para a mão estendida por um longo momento antes de colocar a sua nela. Seus dedos se fecharam ao redor dos dela, firmes e quentes. Então vamos fazer história, disse ela, permitindo que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. A cerimônia de casamento aconteceu 3 dias depois. A notícia havia se espalhado pelas alcateias como fogo em floresta seca. O Rei Supremo casando-se com uma jovem de linhagem comum, quebrando séculos de tradição. Alguns murmuravam escândalo, outros viam romance. Ninguém sabia a verdade completa. Lyanna usou um vestido de prata que parecia capturar a luz da lua, mesmo sob o sol do dia. Aldrich estava ao seu lado, suas vestes reais, fazendo-o parecer ainda mais imponente. Os anciãos realizaram a cerimônia com suas vozes graves e solenes, unindo-os sob as leis antigas da alcateia. Foi quando Lyanna olhou para a multidão que seus olhos encontraram os de Darian. Ele estava pálido, seus olhos arregalados em choque, e algo que poderia ser arrependimento. Ao lado dele, Cassandra observava com desinteresse frio, claramente percebendo a tensão, mas não compreendendo sua fonte. Lyanna sustentou o olhar de Darian por um longo momento, permitindo que ele visse a determinação em seus olhos, a força que ele havia subestimado. Então, deliberadamente, virou seu rosto para Aldrich e sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de promessa e possibilidade. Aldrich retribuiu o sorriso, e quando ele se inclinou para selar seu casamento com um beijo, Lyanna fechou os olhos e permitiu-se sentir. Não era o fogo desesperado que havia sentido com Darian. Era algo diferente, mais profundo, mais constante, como brasas que queimavam lentamente, mas nunca se apagavam. Quando se separaram, Aldrich murmurou contra seus lábios, tão baixo que só ela podia ouvir. Bem-vinda ao meu coração, minha rainha. E pela primeira vez desde que descobrira sobre a gravidez, Lyanna sentiu esperança florescer em seu peito. Os meses que se seguiram foram de transformação e descoberta. Lyanna aprendeu rapidamente que ser rainha era mais que usar uma coroa bonita. Havia responsabilidades, decisões políticas, disputas territoriais para mediar. Aldrich era um professor paciente, guiando-a através das complexidades de governar uma nação de lobisomens, sem jamais fazê-la sentir-se inadequada. Você tem instintos naturais para isso, ele lhe disse uma noite, após ela ter mediado com sucesso uma disputa entre 2 alcateias menores. Seu coração entende o que o povo precisa. Ou talvez eu simplesmente me lembro de como é estar do lado inferior da hierarquia, respondeu Lyanna, uma mão descansando em seu ventre, que agora começava a mostrar a curva sutil da gravidez. Aldrich seguiu seu gesto, seus olhos suavizando. Como está se sentindo? O bebê, forte, disse Lyanna com um sorriso. Chuta como um guerreiro. Nosso filho será um guerreiro, disse Aldrich, e Lyanna notou como ele disse, nosso, não seu. Ele havia adotado completamente a criança como sua, tanto publicamente quanto,
ela começava a perceber, em seu coração. Mas nem tudo era harmonioso. Darian observava de longe, seu casamento com Cassandra tendo sido realizado conforme planejado, mas não havia alegria nele. Lyanna o via às vezes nos corredores do palácio, seus olhos seguindo-a com uma expressão de perda profunda. Cassandra, por sua vez, tornara-se cada vez mais amarga, percebendo que apesar de ter o título de futura rainha ao lado de Darian, Lyanna já era rainha, real e verdadeira. Foi em uma tarde de outono, quando as folhas pintavam o chão de dourado e vermelho, que a tensão finalmente explodiu. Lyanna estava nos jardins, saboreando os últimos raios quentes de sol, antes que o inverno chegasse, quando Darian a abordou. Ele parecia atormentado, olheiras sob seus olhos, uma tensão em seus ombros que não estivera ali antes. Lyanna, ele disse, sua voz rouca, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu Lyanna friamente, virando-se para partir. Por favor. A palavra saiu como uma súplica. Por favor, só me escute. Contra seu melhor julgamento, Lyanna parou. Virou-se para encará-lo, seus olhos duros como gelo de inverno. Você tem 2 minutos. Eu cometi um erro. As palavras jorraram de Darian como água de uma represa rompida. Um erro terrível. Eu deveria ter ficado com você. Deveria ter lutado por você. Por nossa criança. Em vez disso, fui covarde. E agora... Agora você está casado. Interrompeu Lyanna. E eu também. O passado é passado, Darian. Mas não precisa ser, disse ele, dando um passo em sua direção. Nós poderíamos encontrar um jeito. Você poderia... Eu poderia o quê? Lyanna riu, um som amargo. Deixar seu pai? O homem que me deu nome, proteção, respeito? O homem que trata meu filho como seu próprio sangue? Por você? Por alguém que me abandonou no momento em que mais precisei? Ele é velho, insistiu Darian, desespero tingindo sua voz. E você é jovem. Quando ele morrer, pare. A voz de Lyanna cortou o ar como uma lâmina. Pare imediatamente. Você acha que eu me casaria com seu pai apenas esperando que ele morresse? Você acha tão pouco de mim? Não, eu... Darian passou as mãos pelos cabelos. Eu só quero dizer que ainda há tempo. Ainda há uma chance para nós. Não há, disse Lyanna com finalidade. Você destruiu qualquer chance quando escolheu o poder sobre o amor. E saiba disso, Darian. Eu amo seu pai. Talvez não do jeito tempestuoso que amei você, mas de uma forma mais profunda, mais verdadeira. Ele me vê, Darian. Vê quem eu realmente sou e me valoriza por isso. Você nunca fez isso. Lyanna. Esta conversa acabou, disse Lyanna, virando-se novamente. Não me procure novamente. Sou a rainha agora. Você deve me mostrar o respeito devido. Ela partiu sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos de Darian queimando em suas costas. Quando chegou às suas câmaras, encontrou Aldrich esperando, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Meu filho te procurou. Não era uma pergunta. Sim, admitiu Lyanna. Mas não é importante. Eu deixei claro onde estão minhas lealdades. Aldrich a estudou por um longo momento, então assentiu. Bem, porque há algo que preciso te mostrar. Ele a levou até uma ala do palácio que ela nunca havia visitado antes. Abriu uma porta pesada de carvalho, revelando uma câmara banhada em luz dourada. E no centro da câmara estava um berço, talhado à mão em madeira de cerejeira, gravado com símbolos de proteção e força. Fiz isso, disse Aldrich suavemente, para nosso filho. Lágrimas arderam nos olhos de Lyanna. Ela caminhou até o berço, seus dedos traçando as gravuras intrincadas. É lindo, murmurou. Como você, disse Aldrich, aproximando-se dela. Lyanna, eu sei que este casamento começou como um arranjo, uma solução prática para um problema difícil, mas em algum lugar ao longo do caminho, tornou-se mais. Pelo menos para mim. Lyanna olhou para ele, seu coração batendo forte em seu peito. Para mim também, ela admitiu. Você me mostrou o que significa ser verdadeiramente amada, não por como eu pareço ou pelo que posso oferecer, mas por quem eu sou. Aldrich tomou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suas bochechas. Você é extraordinária, Lyanna, forte, sábia, gentil. Nosso filho terá sorte de ter você como mãe, e eu tenho sorte de ter você como companheira. Quando ele a beijou desta vez, era diferente. Não era o dever de um casamento arranjado ou a formalidade de uma cerimônia pública. Era real, profundo, cheio de promessa e afeição crescente.
A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. O inverno chegou com sua mortalha branca, cobrindo as terras do norte em neve e gelo. Lyanna crescia maior a cada dia, seu ventre expandindo com a vida que crescia dentro dela. Aldrich tornara-se ainda mais protetor, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava, que nunca se cansasse ou se esforçasse demais. Você vai me sufocar com toda essa proteção. Ela brincava, mas havia afeto em sua voz. Impossível, respondia Aldrich com um sorriso. Você é forte demais para ser sufocada por qualquer coisa. Foi durante uma tempestade de neve particularmente feroz que as primeiras contrações começaram. Lyanna estava em suas câmaras, organizando roupas pequenas para o bebê, quando uma dor aguda atravessou seu abdômen. Ela ofegou, uma mão voando para segurar o ventre. Aldrich! Ela chamou, e instantaneamente ele estava ali, tendo ouvido o tom de sua voz mesmo de outra câmara. O bebê, disse Lyanna, outra contração ondulando através dela. Está chegando. O que se seguiu foram horas de dor intensa, mas também de força tremenda. As parteiras trabalhavam ao redor dela, oferecendo palavras de encorajamento, mas era a mão de Aldrich na sua que a mantinha ancorada. Ele permaneceu ao seu lado através de tudo, sua presença constante e firme. Você está indo tão bem, ele murmurava em seu ouvido. Tão forte. Só mais um pouco, meu amor. E finalmente, quando a tempestade lá fora atingiu seu pico, um choro encheu a câmara, forte e vibrante, anunciando uma nova vida ao mundo. Um menino, disse a parteira-chefe colocando o bebê limpo e enrolado nos braços de Lyanna, saudável e forte. Lyanna olhou para o pequeno rosto, as características minúsculas, os olhos que, quando se abriram brevemente, brilhavam com um toque de dourado. Lágrimas escorreram por suas faces, mas eram lágrimas de alegria pura. Olen, ela murmurou. Seu nome será Olen. Olen, repetiu Aldrich, sua própria voz espessa de emoção. Ele olhou para o bebê com uma reverência que tirou o fôlego de Lyanna. Meu filho, nosso filho. E naquele momento, Lyanna soube que ele não estava fingindo. Para Aldrich, esta criança era verdadeiramente sua. Não importava o sangue que corresse em suas veias. As notícias do nascimento se espalharam rapidamente. Os lobisomens das terras do norte celebraram o nascimento do príncipe herdeiro. Presentes chegaram de todas as alcateias, reconhecendo o novo membro da família real. Mas havia dois que não celebravam. Darian, ao saber do nascimento, trancou-se em suas câmaras por 2 dias. E Cassandra, percebendo que o filho de Lyanna agora tinha precedência sobre qualquer filho que ela pudesse dar a Darian, tornou-se uma presença amarga e venenosa no palácio. Foi 3 semanas após o nascimento que a situação chegou ao ponto crítico. Cassandra, em um acesso de ciúmes e raiva, acusou publicamente Lyanna de enganar Aldrich. Todos sabem a verdade, ela clamou durante um jantar de estado. A criança não é de Aldrich, é de Darian. Ela mentiu para o rei, seduziu-o com falsidades. O salão ficou em silêncio mortal. Todos os olhos se viraram para Lyanna, que estava sentada na mesa principal com Olen em seus braços. Ela permaneceu calma, sua expressão serena apesar da acusação chocante. Foi Aldrich quem falou, sua voz cortando o silêncio como trovão. Cuide de suas palavras, Cassandra. Você acusa a rainha de desonra. Isso é traição. Mas é verdade, insistiu Cassandra, sua voz histérica. Pergunte a ela. Pergunte de quem é realmente o filho. Aldrich se levantou, sua presença enchendo o salão com autoridade inabalável. Eu sei de quem é o filho, disse ele, sua voz ecoando pelas paredes. Ele é meu. Olen é meu herdeiro, meu filho em todos os aspectos que importam. Eu o reclamo como meu, sob as leis antigas e novas de nossa alcateia. Alguém deseja desafiar isso? O silêncio que se seguiu era absoluto. Ninguém se atreveu a falar contra o Rei Supremo. Mas Cassandra não havia terminado. E quanto a Darian, ela exigiu, virando-se para o marido. Você vai permitir que seu filho seja criado por outro? Você vai deixar sua linhagem ser negada? Todos os olhos se viraram para Darian. Ele estava pálido, sua mandíbula trabalhando enquanto lutava consigo mesmo. Lyanna o observava, seu coração batendo forte. O que ele diria? Reivindicaria o filho que havia abandonado?
Desafiaria seu próprio pai? Darian olhou para Lyanna, depois para o bebê em seus braços, depois para Aldrich. Algo passou por seu rosto. Arrependimento, dor e, finalmente, aceitação. Cassandra, sente-se, disse ele, sua voz cansada. Meu pai falou. Olen é seu filho e herdeiro. Isso é o fim da discussão. Mas, sente-se. O comando em sua voz era inegável. Cassandra caiu em sua cadeira, lágrimas de raiva e humilhação escorrendo por seu rosto. O jantar continuou em silêncio desconfortável, mas a mensagem havia sido enviada claramente. Lyanna era a rainha, Olen era o herdeiro, e qualquer desafio a isso seria considerado traição. Mais tarde naquela noite, quando Lyanna estava colocando Olen em seu berço, Aldrich a encontrou. Você não precisou fazer isso, disse ela suavemente. Reivindicar Olen publicamente assim, você poderia ter deixado a dúvida existir. Não, disse Aldrich firmemente. Não haveria dúvida. Não permitirei que nosso filho cresça sob a sombra de perguntas sobre sua legitimidade. Ele é meu, Lyanna. Em meu coração, em minha alma. Ele é meu. E Darian? Aldrich suspirou, uma expressão triste cruzando seu rosto. Darian fez sua escolha há muito tempo. Ele escolheu dever sobre amor, poder sobre família. Ele deve viver com as consequências disso. Você não está bravo com ele? Estou desapontado, admitiu Aldrich. Mas também entendo. Eu fiz a mesma escolha uma vez, lembra? A diferença é que eu tive a sorte de receber uma segunda chance. Uma chance de fazer o certo. Ele tocou o rosto de Lyanna com ternura. Você me deu essa chance, Lyanna. Você me mostrou que nunca é tarde demais para escolher o amor, para escolher a família. Eu serei eternamente grato por isso. Lyanna se inclinou para o toque, sentindo a verdade em suas palavras. Este homem, este rei, havia se tornado tudo para ela. Não da maneira tempestuosa e apaixonada que Darian havia sido, mas de uma forma mais profunda e mais verdadeira. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo facilmente agora. Eu realmente te amo, Aldrich. E eu te amo, ele respondeu. Mais do que achei possível amar novamente, os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Olen cresceu forte e saudável, mostrando sinais desde cedo da liderança que um dia assumiria. Aldrich o criou com uma mistura de disciplina e amor, ensinando-lhe não apenas as habilidades de um guerreiro, mas também a sabedoria de um líder justo. Lyanna floresceu em seu papel de rainha. Ela implementou reformas que melhoraram a vida dos membros mais pobres das alcateias, estabeleceu escolas para os jovens, criou tratados de paz com alcateias vizinhas. O povo a amava, chamando-a de rainha do povo, e Aldrich observava seu sucesso com orgulho evidente. Darian e Cassandra permaneceram casados, mas era uma união infeliz. Cassandra nunca concebeu, um fato que apenas aprofundou sua amargura. Darian tornou-se um líder competente, mas havia uma tristeza nele que nunca desaparecia completamente. A tristeza de um homem que sabia que havia perdido a única coisa que realmente importava. Foi quando Olen tinha 5 anos que Aldrich reuniu a família em uma noite de lua cheia. A reunião foi solene, e Lyanna sentiu um frio de premonição descer por sua espinha. Há algo que vocês precisam saber, começou Aldrich, sua voz carregando o peso de palavras cuidadosamente consideradas. Olen, venha aqui, meu filho. O menino se aproximou, seus olhos dourados, tão parecidos com os de Aldrich, brilhando com curiosidade. Você está ficando velho o suficiente agora para entender certas verdades, disse Aldrich, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos com o menino. Você sabe que eu te amo, certo? Que você é meu filho em todos os aspectos que importam? Sim, pai, respondeu Olen, confusão tingindo sua voz jovem. Bem, Aldrich respirou fundo. Há algo sobre sua origem que você precisa saber. Biologicamente, você não nasceu de mim. Você nasceu de Darian. Silêncio caiu sobre a sala. Olen piscou, processando essa informação com a seriedade que sua idade não deveria possuir. Mas você é meu pai, disse ele finalmente, sua voz pequena, mas firme. Você é quem me ensinou a caçar, quem me conta histórias à noite, quem me faz rir e me corrige quando erro. Sim, disse Aldrich, sua voz espessa de emoção. E sempre serei, mas achei importante que você soubesse a verdade, que pudesse escolher por si mesmo o que isso significa. Olen olhou para Lyanna, que observava com lágrimas nos olhos. Então olhou para Darian, que estava de pé nas sombras, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Darian é meu tio, então,
disse Olen lentamente. Meu tio de sangue. Mas você é meu pai. Isso não muda só porque nosso sangue não é o mesmo. Aldrich puxou o menino em um abraço, seus ombros tremendo levemente. Lyanna viu lágrimas escorrerem pelo rosto de seu marido. Um rei poderoso reduzido à alegria pura pelo amor de seu filho. Você é extraordinário, Aldrich murmurou contra o cabelo de Olen. Tão extraordinário quanto sua mãe. Lyanna olhou para Darian através da sala. Pela primeira vez em anos, ela viu algo diferente em seu rosto. Não arrependimento ou desejo, mas aceitação, paz, talvez. Ele assentiu para ela levemente. Um reconhecimento silencioso de que Olen tinha o pai certo, que as coisas haviam acontecido como deveriam. Os anos continuaram sua marcha inexorável. Aldrich começou a envelhecer, seus cabelos prateados tornando-se brancos como neve, linhas se aprofundando em seu rosto, mas sua mente permanecia afiada, seu coração ainda forte. Foi quando Olen tinha 12 anos que Aldrich convocou os anciãos para uma reunião formal. É hora, ele anunciou, de começar a preparar a transição de poder. Olen é jovem, mas mostra grande promessa. Quando ele atingir sua maioridade aos 16 anos, começarei a transferir responsabilidades do reino para ele. E quanto a Darian? Perguntou um dos anciãos. Ele é seu filho biológico e herdeiro original. Darian terá um papel importante em aconselhar seu sobrinho, disse Aldrich firmemente. Mas Olen é meu herdeiro declarado e reconhecido. Isso não está em discussão. O ancião assentiu, satisfeito. A sucessão estava assegurada, mas a paz não duraria. Alguns meses depois, notícias chegaram de um ataque nas fronteiras sul. Uma alcateia rogue, liderada por um alfa exilado chamado Drogath, estava devastando aldeias e desafiando a autoridade do Rei Supremo. Eu irei, disse Aldrich imediatamente quando as notícias chegaram. Não. Lyanna colocou a mão em seu braço. Você não está mais em condições para a batalha. Envie Darian. Ele é jovem, forte. Deixe-o provar seu valor. Aldrich hesitou, então assentiu lentamente. Você está certa. Darian, você liderará as forças contra Drogath. Mostre ao reino a força das terras do norte. Darian aceitou o comando com gratidão evidente. Era uma chance de redenção, de provar que ainda tinha valor apesar de seus erros passados. A campanha durou 6 luas. Notícias chegavam esporadicamente. Batalhas vencidas, territórios recuperados, perdas sofridas. Lyanna e Aldrich esperavam ansiosamente, Olen fazendo perguntas constantes sobre o tio que mal conhecia, mas que estava lutando para proteger seu futuro reino. Quando Darian finalmente retornou, foi como um herói conquistador. Ele havia não apenas derrotado Drogath, mas convencido várias alcateias rogue a se juntarem pacificamente às terras do norte, expandindo o reino significativamente. Você fez bem, disse Aldrich quando Darian se ajoelhou diante dele em audiência pública. Você serviu seu povo com honra e coragem. Eu aprendi com o melhor, respondeu Darian, seus olhos encontrando os de Aldrich com respeito genuíno. Algo havia mudado em Darian. A amargura que o havia consumido parecia ter sido queimada nas fogueiras da batalha. Ele parecia em paz. Foi após a celebração de vitória que Darian procurou Lyanna, mas desta vez não havia desespero ou arrependimento em seus olhos. Apenas aceitação calma. Eu queria te agradecer, ele disse. Por quê? Perguntou Lyanna, genuinamente surpresa. Por ser a mãe que Olen precisava, a rainha que nosso povo precisava, e por amar meu pai da maneira que ele merecia ser amado. Lágrimas arderam nos olhos de Lyanna. Darian, não. Ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Passei anos me arrependendo, me odiando por minhas escolhas. Mas vi Olen crescer forte e sábio sob a orientação de meu pai. Vi você florescer como rainha. E percebi que, talvez, as coisas aconteceram como deveriam. Você ainda poderia ter sido parte da vida dele, disse Lyanna suavemente. Não é tarde demais. Não como pai, respondeu Darian. Essa posição pertence a meu pai, e ele a ganhou justamente. Mas como tio, como conselheiro, como protetor, talvez ainda haja um papel para mim. Sempre haverá, prometeu Lyanna. Olen precisa conhecer sua família, toda ela. Darian sorriu, um sorriso genuíno que Lyanna não via há anos. Obrigado, Lyanna, por tudo e eu espero que você seja feliz, verdadeiramente feliz. Eu sou, disse Lyanna, e pela primeira vez em anos, quando olhou para Darian, não sentiu dor ou raiva,
Apenas uma suave nostalgia por quem ambos haviam sido há tanto tempo, e espero que você também encontre sua paz. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Os anos passaram, trazendo mudanças como as estações trazem novas cores à floresta. Olen cresceu até a maioridade, tornando-se um líder sábio e justo. Aldrich, agora verdadeiramente envelhecido, começou a passar mais tempo nos jardins, refletindo sobre uma vida bem vivida. Foi em uma noite de primavera, com as flores desabrochando ao redor do palácio e a lua cheia brilhando no céu, que Aldrich convocou Lyanna para o jardim onde eles haviam caminhado tantas vezes ao longo dos anos. "Você está bem?" ela perguntou, preocupação tingindo sua voz. Aldrich tinha estado mais fraco ultimamente, seus passos menos firmes. "Estou perfeito", ele respondeu tomando sua mão. "Porque estou com você." Eles caminharam em silêncio confortável por um momento, antes de Aldrich falar novamente. "Sabe, quando ofereci me casar com você todos aqueles anos atrás, eu achei que estava fazendo uma escolha prática, uma solução política para um problema delicado. E não era?" perguntou Lyanna com um sorriso. "Oh, era", admitiu Aldrich. "Mas tornou-se tão mais. Você me deu alegria, Lyanna. Propósito. Você me mostrou que nunca é tarde demais para escolher o amor, para fazer o certo. Você me deu o mesmo", disse Lyanna, apertando sua mão. "E mais. Você me deu dignidade quando fui descartada, amor quando estava partida, uma família quando pensei que estaria sozinha. Nós nos salvamos mutuamente", disse Aldrich simplesmente. Eles se sentaram em um banco de pedra, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes espalhados em veludo negro. Lyanna apoiou a cabeça no ombro de Aldrich, sentindo o ritmo constante de sua respiração, o calor de seu corpo contra o dela. "Prometa-me algo", disse Aldrich após um longo momento. "Qualquer coisa. Quando eu me for, continue sendo a força que você sempre foi. Guie Olen. Ame-o, mas também o deixe cometer seus próprios erros e aprender com eles. E seja feliz. Você merece felicidade, Lyanna." "Não fale assim", disse Lyanna, lágrimas queimando em seus olhos. "Você ainda tem muitos anos pela frente." "Talvez", concedeu Aldrich. "Mas quando o tempo chegar, quero que você saiba que eu morri um homem feliz, porque tive você. Porque tive Olen. Porque minha vida significou algo. Significou tudo", sussurrou Lyanna, lágrimas escorrendo livremente agora. "Você mudou meu mundo, Aldrich. Me fez acreditar em amor verdadeiro novamente." Eles ficaram assim por horas, abraçados sob as estrelas, dois corações que haviam encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis e forjado algo belo do caos. Aldrich viveu mais 5 anos após aquela noite. Anos cheios de alegria, de assistir Olen crescer em um líder magnífico, de caminhar pelos jardins com Lyanna, de histórias compartilhadas e risadas. Quando finalmente chegou sua hora, foi pacificamente, em sua cama, com Lyanna segurando sua mão e Olen ajoelhado ao lado. "Eu te amo", foram suas últimas palavras, seus olhos fixos em Lyanna com uma ternura que tirou o fôlego dela. "Eu te amo", ela respondeu beijando sua testa. "Sempre te amarei." E então ele se foi, sua respiração parando, seu coração cessando seu ritmo constante. Mas havia um sorriso em seu rosto, o sorriso de um homem que havia vivido bem e amado profundamente. O funeral foi grandioso, como convinha a um rei. Lobisomens de todas as alcateias vieram prestar suas homenagens. Mas foi o que aconteceu depois que realmente demonstrou o legado de Aldrich. Olen foi coroado rei, mas insistiu que Lyanna permanecesse como rainha-mãe, mantendo sua posição e influência. Juntos, mãe e filho governaram sabiamente, continuando as reformas que Aldrich havia começado, expandindo a paz que ele havia estabelecido. Darian tornou-se o conselheiro mais confiável de Olen, sua experiência de batalha e sabedoria política, provando-se inestimáveis. A amargura que havia consumido seus primeiros anos se foi completamente, substituída por um propósito tranquilo. Ele nunca teve filhos próprios. Cassandra partiu anos atrás, retornando às Terras do Sul. Mas ele encontrou significado em ajudar a guiar o sobrinho que ele havia abandonado há tanto tempo. Uma noite, anos após a morte de Aldrich, Lyanna estava em seu quarto.
olhando através da janela para os jardins onde havia caminhado tantas vezes com seu marido. Ouviu uma batida suave na porta. Entre, ela chamou. Era Olen, agora um homem crescido de 27 anos, mas ainda seu filho em todos os aspectos que importavam. Mãe, ele disse, sentando-se ao lado dela. Estive pensando muito ultimamente. Sobre o que, meu amor? Sobre você. Sobre tudo que você sacrificou. Tudo o que suportou. Você foi abandonada grávida, forçada a tomar decisões impossíveis. Mas você transformou tragédia em triunfo. Você se tornou a maior rainha que nosso povo já conheceu. Não fiz sozinha, disse Lyanna suavemente. Seu pai, Aldrich, ele me deu a força e os meios para me tornar quem sou. Ele viu em você o que você mal podia ver em si mesma, disse Olen. Assim como você viu nele um homem digno de amor, quando ele achava que seus dias de amar haviam terminado. Vocês se salvaram mutuamente. Sim, concordou Lyanna, um sorriso tocando seus lábios. Acho que sim. Eu quero esse tipo de amor, disse Olen de repente. Não um arranjo político ou uma aliança estratégica. Quero o que você e pai tiveram. Amor real, verdadeiro, profundo. Então não se contente com menos, aconselhou Lyanna. Seu pai e eu tivemos sorte de encontrar isso um no outro, apesar das circunstâncias. Mas você tem a liberdade de escolher. Use-a sabiamente. Olen beijou sua testa, exatamente como Aldrich costumava fazer. Obrigado, mãe. Por tudo. Por me amar. Por me criar bem. Por me mostrar o que significa ser forte e gentil ao mesmo tempo. Depois que ele saiu, Lyanna voltou a olhar pela janela. A lua estava cheia esta noite, sua luz prateada banhando os jardins em um brilho etéreo, e por um momento ela poderia jurar que viu uma figura nas sombras, alta, cabelos prateados, olhos dourados brilhando na escuridão. Aldrich, ela sussurrou. A figura pareceu acenar, e então desapareceu como névoa ao sol da manhã. Mas Lyanna não sentiu tristeza. Ao invés disso, sentiu paz. Porque ela sabia em seu coração, que Aldrich ainda a observava, ainda a amava, ainda estava orgulhoso da mulher que ela havia se tornado. Ela tinha vindo a este palácio anos atrás como uma mulher partida, abandonada, grávida e desesperada. Mas ela havia se transformado em uma rainha, uma mãe, uma líder que seu povo amava e respeitava. Havia transformado sua dor em força, sua raiva em sabedoria, sua perda em ganho. E tudo começara naquela noite terrível quando Darian a havia abandonado na coroação. Se ele não tivesse feito aquela escolha cruel, ela nunca teria conhecido Aldrich, nunca teria descoberto que o amor verdadeiro não era fogo tempestuoso que queimava rápido e apagava, mas brasas constantes que aqueciam uma vida inteira. Lyanna tocou o medalhão que usava ao redor do pescoço, um presente de Aldrich em seu 10º aniversário de casamento. Dentro dele havia um pequeno retrato pintado dele sorrindo e uma mecha de seu cabelo prateado. Obrigada. Ela sussurrou para a noite, para a lua, para o espírito do homem que havia mudado sua vida, por me mostrar o que eu era capaz de ser, por me amar quando eu achava que era indigna de amor, por fazer de mim uma rainha. O vento sussurrou através das árvores, carregando com ele o aroma de flores silvestres e terra úmida, os aromas que sempre a lembravam de Aldrich. E Lyanna sorriu, porque sabia que enquanto ela vivesse, enquanto Olen governasse com sabedoria, enquanto o povo das terras do norte prosperasse em paz, o legado de Aldrich continuaria. Ela havia sido abandonada grávida na coroação, mas havia se casado com o pai dele e se tornado rainha-mãe. E naquela jornada impossível, havia encontrado não apenas sobrevivência, mas triunfo. Não apenas um trono, mas um lar. Não apenas dever, mas amor verdadeiro e profundo. Anos mais tarde, quando Lyanna finalmente deixou este mundo, foi com um sorriso em seu rosto. Seu último pensamento foi de Aldrich esperando por ela do outro lado, seus braços abertos, seu sorriso caloroso, pronto para recebê-la em casa. E na história contada pelos bardos das terras do norte, a história de Lyanna, a rainha que surgiu das cinzas, seria cantada por gerações. Uma história de traição e redenção, de dor e triunfo, de como mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, o amor pode encontrar um caminho, porque Lyanna havia provado que não importava quão baixo você caísse, não importava quão partido seu coração estivesse, sempre havia esperança, sempre havia uma chance de recomeçar.
Sempre havia a possibilidade de encontrar amor onde você menos esperava. Ela havia sido abandonada, descartada, considerada sem valor, mas havia se erguido, transformado sua vergonha em glória, sua desonra em honra. Havia provado que uma mulher podia ser forte e gentil, poderosa e compassiva, uma rainha e uma mãe. E seu filho, Olén, continuou esse legado. Ele governou com a sabedoria que ela lhe ensinou, a força que Aldrich lhe mostrou e a compaixão que era exclusivamente sua. Ele se casou por amor, uma jovem guerreira das montanhas ocidentais chamada Selene, e juntos eles governaram em harmonia, continuando a paz que Aldrich e Lyanna haviam estabelecido. As gerações passaram, filhos nasceram, cresceram, assumiram o manto de liderança. Mas a história de Lyanna nunca foi esquecida. Tornou-se lenda, depois mito, sempre contada às jovens lobas que enfrentavam suas próprias provações. Lembre-se de Lyanna, diziam as matriarcas às suas filhas. Lembre-se de como ela transformou traição em triunfo. Lembre-se de que você é mais forte do que sabe, mais capaz do que imagina. Lembre-se de que o fim de um amor não é o fim de tudo. Às vezes, é apenas o começo de algo maior. E assim, embora Lyanna e Aldrich tenham partido deste mundo há muito tempo, seu amor continuava vivo, nos corações de seus descendentes, nas leis justas que governavam as terras do norte, na paz que unia as alcateias, na memória de um povo que nunca esqueceria a rainha, que provou que mesmo das maiores traições, a maior beleza poderia nascer, porque no final, não era sobre vingança ou amargura, não era sobre Darian e suas escolhas egoístas, era sobre Lyanna e Aldrich, duas almas que encontraram uma a outra quando mais precisavam, e construíram algo lindo e duradouro das ruínas de sonhos partidos. Era sobre amor. Amor verdadeiro, profundo, transformador. O tipo de amor que não conhece limites de idade ou circunstância. O tipo de amor que salva e cura e eleva. O tipo de amor que Lyanna pensou ter perdido para sempre quando Darian a abandonou, mas que encontrou, mais forte, mais verdadeiro, mais profundo, nos braços improváveis do Rei Supremo. E se você perguntar a qualquer lobo das terras do norte qual foi a maior história de amor de seu povo, eles não hesitarão. Não falarão de paixões juvenis ou romances fogosos. Falarão de Lyanna e Aldrich, a rainha e o rei que provaram que nunca é tarde demais para escolher o amor, que provaram que dos momentos mais sombrios, a luz mais brilhante pode surgir. Falarão de como ela foi abandonada grávida na coroação, mas se casou com o pai dele e se tornou rainha-mãe. E em cada palavra dessa história há uma lição, uma promessa, uma esperança, que não importa quão perdido você esteja, não importa quão partido, sempre há um caminho de volta, sempre há uma chance de amor, sempre há esperança de recomeçar. E sob a luz da lua, que testemunhou tudo desde o início, as almas de Lyanna e Aldrich dançam juntas pela eternidade, finalmente em paz, finalmente completas, finalmente e para sempre, lar. Mas a história não termina com a morte, pois as lendas vivem através daqueles que as carregam adiante. E havia ainda capítulos não contados, segredos sussurrados apenas nas noites mais escuras, verdades que apenas o tempo revelaria completamente. 20 anos após a morte de Lyanna, quando Olén já tinha cabelos grisalhos nas têmporas e seus próprios filhos assumiam responsabilidades no reino, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem chegou às portas do palácio durante uma tempestade feroz. Ela estava encharcada, tremendo, mas seus olhos, dourados como o sol nascente, brilhavam com determinação feroz. Os guardas a levaram diante de Olén, que a observou com curiosidade crescente. "Qual é seu nome?" perguntou ele, sua voz carregando a autoridade gentil que havia aprendido com sua mãe. "Meu nome é Kira", respondeu a jovem, levantando o queixo desafiadoramente. "E vim reivindicar meu lugar nesta família." Um silêncio espesso caiu sobre o salão. Olén se inclinou para a frente em seu trono, estudando a jovem com atenção renovada. Havia algo familiar em seus traços, algo que tocava uma corda distante em sua memória. "Explique", disse ele calmamente. "Sou filha de Cassandra", declarou Kira. "Filha de Cassandra e Darian. Nasci 8 meses após minha mãe deixar estas terras, em segredo, pois ela temia que vocês me tirassem dela." O salão explodiu em murmúrios chocados. Olén levantou a mão,
silenciando todos instantaneamente. Seus olhos nunca deixaram o rosto da jovem, buscando verdade ou mentira em suas palavras. Cassandra nunca mencionou uma gravidez, disse ele cuidadosamente. Porque ela descobriu tarde demais, respondeu Kira, após já ter partido. E com tanta amargura em seu coração, ela me criou longe daqui, me contando histórias sobre como esta família a havia destruído. Mas sua voz vacilou pela primeira vez. Mas ela morreu 3 luas atrás, e em seu leito de morte, me contou a verdade. Sobre Darian, sobre você, sobre Lyanna e Aldrich. Me contou tudo, e me fez prometer que eu viria aqui, que conheceria minha família, que não deixaria sua amargura envenenar minha vida, como envenenou a dela. Olén desceu de seu trono, aproximando-se da jovem. Ele era alto, imponente, mas havia gentileza em seus olhos quando examinou o rosto dela. Você tem os olhos de Darian, disse ele suavemente, e a teimosia de Cassandra, se as histórias que ouvi estão corretas. Então você acredita em mim? Acredito que você acredita no que está dizendo, respondeu Olén, mas precisaremos de confirmação. Darian ainda vive. Ele deve vê-la. Darian foi convocado ao salão. Ele entrou apoiado em uma bengala, seus cabelos agora completamente brancos, seu rosto marcado profundamente pelos anos. Mas quando seus olhos pousaram em Kira, ele parou abruptamente, a cor drenando de seu rosto. Não pode ser, sussurrou ele. Você a conhece? Perguntou Olén. Ela é exatamente como Cassandra era em sua juventude. Darian cambaleou até a jovem, suas mãos tremendo quando alcançou seu rosto. Mas os olhos são meus. Sou sua filha, disse Kira, lágrimas finalmente escorrendo por suas faces. Kira, nasci nas terras do sul, criada em segredo, amada, mas também alimentada com histórias de uma família que eu nunca conheceria. Darian puxou a jovem em um abraço apertado, soluços sacudindo seus ombros envelhecidos. Uma filha, ele chorou. Eu tenho uma filha. Todos esses anos perdidos. Era um eco doloroso do passado. Darian mais uma vez confrontado com uma criança que ele não conhecera, uma vida que havia perdido por escolhas e circunstâncias. Mas desta vez, havia uma diferença crucial. Desta vez, ele não fugiria. Nas semanas que se seguiram, Kira foi integrada à família real. Olén a acolheu como prima, Darian a abraçou como filha, e o povo das terras do norte a aceitou com a mesma generosidade que haviam mostrado a Lyanna tantos anos antes. Mas Kira carregava feridas próprias. Feridas abertas pelas histórias amargas de sua mãe, pela vida de isolamento que havia vivido, pelo sentimento de não pertencer a lugar algum. Foi Selene, a esposa de Olén, que finalmente alcançou a jovem. Ela a encontrou uma noite nos mesmos jardins onde Lyanna e Aldrich haviam caminhado tantas vezes. Você não precisa carregar a raiva de sua mãe, disse Selene gentilmente, sentando-se ao lado de Kira. A amargura de Cassandra era dela, não sua. Mas ela tinha razões, protestou Kira. Ela foi humilhada, descartada, ela foi amargurada por escolha própria, corrigiu Selene. Lyanna enfrentou humilhação muito maior e transformou isso em força. Cassandra poderia ter feito o mesmo, mas escolheu o veneno ao invés da cura. Kira ficou em silêncio, processando essas palavras. Me conte sobre Lyanna, pediu ela finalmente. A verdadeira Lyanna, não a vilã que minha mãe pintou. E assim Selene contou. Contou sobre a jovem que havia sido abandonada grávida, mas que se recusou a ser destruída por isso. Sobre a rainha que havia reformado leis para proteger os vulneráveis. Sobre a mãe que havia criado Olén com amor feroz e sabedoria profunda. Sobre a mulher que havia transformado um casamento de conveniência em um amor lendário. Ela era imperfeita, disse Selene honestamente. Cometeu erros. Teve momentos de raiva e fraqueza. Mas ela escolheu todos os dias ser melhor. Escolheu o amor sobre o ódio, a força sobre a amargura, a esperança sobre o desespero. Eu gostaria de tê-la conhecido, murmurou Kira. Ela vive em Olén, disse Selene. Em cada decisão justa que ele toma, em cada gentileza que mostra, em cada momento em que escolhe compreensão sobre julgamento. Se você quer conhecer Lyanna, observe seu filho. Essas palavras plantaram uma semente em Kira. Ela começou a observar Olén mais cuidadosamente,
a escutar as histórias que os anciãos contavam sobre Lyanna, a compreender que a mulher que sua mãe havia odiado era, na verdade, extraordinária. E lentamente, a amargura que Cassandra havia plantado em seu coração começou a murchar, substituída por algo novo: admiração, esperança, um desejo de ser parte de algo maior que si mesma. Foi Darian quem finalmente deu a Kira a peça final do quebra-cabeça. Uma noite, ele a levou ao túmulo onde Lyanna e Aldrich descansavam lado a lado, suas lápides gravadas com símbolos de amor eterno. Eu a amei primeiro, disse Darian, sua voz carregada de antigas lembranças, mas amei de forma egoísta, possessiva. Quando ela precisou de mim, eu a abandonei. Escolhi poder sobre amor, dever sobre coração. Você se arrependeu? Perguntou Kira. Todos os dias de minha vida, admitiu Darian. Mas meu pai, ele me ensinou que arrependimento sem ação é inútil. Então passei o resto de meus dias tentando ser melhor, tentando ser digno da segunda chance que recebi, quando Olen me permitiu fazer parte de sua vida. Ele se virou para encarar sua filha. Você tem uma escolha, Kira. Pode carregar a amargura de sua mãe como uma armadura, protegendo-se, mas também isolando-se. Ou pode escolher o caminho de Lyanna, transformar dor em crescimento, raiva em sabedoria, perda em ganho. É difícil, sussurrou Kira. Tudo que vale a pena é difícil, respondeu Darian. Mas você não está sozinha. Você tem família agora. Você tem um lugar onde pertence. Use isso. Construa sobre isso. Kira olhou para as lápides, para os nomes gravados em pedra. Lyanna e Aldrich, unidos na morte como haviam sido na vida. E pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu algo que não havia sentido em muito tempo: paz. Os anos continuaram sua dança. Kira floresceu nas terras do norte, eventualmente tornando-se uma das conselheiras mais confiáveis de Olen. Ela tinha o olho estratégico de Darian, e, curiosamente, a compaixão que Lyanna havia demonstrado. Era como se as melhores partes de ambos os lados de sua linhagem houvessem se combinado nela. Quando Darian finalmente faleceu, foi com Kira segurando uma mão e Olen a outra. Suas últimas palavras foram simples, mas profundas. Eu falhei em muitas coisas, mas no final, aprendi o que realmente importa: família, amor. Escolher as pessoas certas acima de tudo. Vocês dois são minha redenção. Foi enterrado com honras, mas não ao lado dos reis. Em vez disso, foi colocado em um bosque tranquilo que ele havia amado, onde flores silvestres cresciam abundantemente. Seu túmulo dizia simplesmente: Darian, filho, pai, tio, conselheiro. Ele aprendeu, cresceu e amou. Olen governou por mais 20 anos antes de passar a coroa para seu filho mais velho, Aldrich, nomeado em homenagem ao avô que ele nunca conhecera, mas cujo legado carregava. E quando Olen finalmente se juntou a seus pais no descanso eterno, foi com um sorriso no rosto e paz em seu coração. Sua lápide foi colocada aos pés das de Lyanna e Aldrich, completando um triângulo de amor através das gerações. E ao lado dele, eventualmente, descansaria Selene, sua amada esposa. Mas a história continuava. Porque histórias verdadeiras nunca realmente terminam. Elas se transformam, evoluem, vivem através daqueles que vêm depois. O jovem Aldrich, agora rei, tinha os olhos dourados de sua linhagem e o coração compassivo de sua bisavó Lyanna. Sob sua liderança, as terras do norte expandiram ainda mais, não através de conquista, mas através de alianças construídas em respeito mútuo e benefício compartilhado. Kira permaneceu como sua conselheira-chefe, sua perspectiva única, criada fora da corte, mas agora parte integral dela, provando-se inestimável repetidamente. Ela nunca se casou, escolhendo em vez disso dedicar sua vida ao serviço do reino. Mas não foi uma vida solitária ou triste. Foi uma vida cheia de propósito, de conexões profundas, de significado. E nas noites de lua cheia, quando os lobos das terras do norte se reuniam para corridas sob o luar, os anciãos contavam histórias. Histórias de Lyanna, a rainha que surgira das cinzas; de Aldrich, o rei que escolhera o amor sobre o orgulho; de Olen, o filho que honrara ambos os pais igualmente; de Darian, o homem que aprendera tarde demais, mas ainda assim aprendera; de Kira, a filha perdida que encontrou seu caminho de volta. E as crianças escutavam, seus olhos arregalados com admiração,
seus corações se enchendo com as lições tecidas através dessas histórias. Aprendiam sobre escolhas e consequências, sobre amor e sacrifício, sobre força e vulnerabilidade. Aprendiam que ser abandonado não significa ser destruído, que ser ferido não significa ser quebrado além do conserto, que os finais mais felizes frequentemente vêm dos começos mais improváveis. Aprendiam, acima de tudo, que o amor, verdadeiro amor, não é sobre perfeição ou facilidade, é sobre escolha. A escolha de ficar quando seria mais fácil fugir, a escolha de perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, a escolha de construir quando seria mais fácil destruir. 100 anos após a morte de Lyanna, uma jovem loba chamada Thalia enfrentava sua própria crise. Ela havia sido prometida a um alfa de uma alcateia aliada, mas seu coração pertencia a outro. Um guerreiro comum sem título ou terras. Ela procurou a grande biblioteca do palácio, onde os registros de gerações eram mantidos, e lá ela encontrou os diários pessoais de Lyanna, preservados cuidadosamente, suas páginas amareladas, mas suas palavras ainda claras e poderosas. Thalia leu sobre a dor da jovem Lyanna, sobre suas escolhas impossíveis, sobre como ela transformara a tragédia em triunfo. E uma passagem em particular tocou seu coração. Hoje, 1 ano após meu casamento com Aldrich, percebi algo profundo. Eu passei tanto tempo lamentando o amor que perdi com Darian, que quase perdi o amor que estava bem na minha frente. Aldrich não é fogo tempestuoso. Ele é a terra firme sob meus pés. Ele é a constante em meio ao caos. E isso, percebi, é o amor mais verdadeiro de todos. Não aquele que queima brilhante e rápido, mas aquele que aquece constantemente, que sustenta, que permanece. Thalia fechou o diário, lágrimas escorrendo por suas faces. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de compreensão, de clareza. Ela cancelou o casamento arranjado, enfrentando a ira de sua família e a confusão da corte. Mas o jovem rei Aldrich, lembrando-se das histórias de sua bisavó, a apoiou. O amor não pode ser forçado. Ele declarou publicamente. Minha bisavó provou isso. Ela encontrou o amor verdadeiro apenas quando teve a liberdade de escolher. Thalia merece a mesma liberdade. E assim, Thalia casou-se com seu guerreiro comum. E embora não tivessem títulos ou riquezas, eles tinham algo mais precioso: amor verdadeiro, livremente escolhido, profundamente sentido. Seu casamento tornou-se outro fio na tapeçaria de histórias das terras do norte, mais uma prova de que as lições de Lyanna continuavam a ressoar através das gerações. 200 anos se passaram. O mundo mudou de maneiras que Lyanna nunca poderia ter imaginado, mas as terras do norte permaneceram, uma constante em um mundo em mudança, governada sempre pelos descendentes de Lyanna e Aldrich. E em cada geração, havia aqueles que enfrentavam escolhas impossíveis, que se sentiam perdidos ou quebrados, que questionavam se poderiam continuar, e em cada geração, eles encontravam força nas histórias de seus ancestrais, na história de Lyanna, que foi abandonada, mas se recusou a ser destruída. Na história de Aldrich, que deu uma segunda chance a si mesmo e à mulher que amou. Na história de Olen, que honrou ambos os pais e construiu uma ponte entre o que foi e o que poderia ser. Na história de Darian, que errou terrivelmente, mas ainda assim encontrou redenção. Na história de Kira, que carregou a amargura de sua mãe, mas escolheu a esperança ao invés. Porque no final, essas histórias não eram apenas sobre indivíduos. Eram sobre a jornada humana, ou neste caso, a jornada dos lobisomens, de imperfeição a crescimento, de erro a sabedoria, de dor a cura. E enquanto a lua continuasse a subir e descer, enquanto as marés continuassem a fluir, enquanto o coração continuasse a bater, essas histórias viveriam, transformadas, talvez, embelezadas, certamente, mas sempre verdadeiras em sua essência, sempre lembrando aos lobos das terras do norte que não importa quão escura a noite, o amanhecer sempre vem. Não importa quão fria a tempestade, a primavera sempre retorna. Não importa quão profunda a ferida, a cura é sempre possível, e que às vezes, apenas às vezes, os fins mais dolorosos são apenas começos disfarçados, que ser abandonado na coroação pode levar a casar-se com um rei e tornar-se rainha-mãe, que os momentos mais sombrios podem dar origem às histórias mais luminosas,
Esta era a promessa de Lyanna. Este era o legado de Aldrich. Esta era a verdade que suas vidas provaram e que suas histórias imortalizaram. E sob a luz eterna da lua, esse legado continuaria. Para sempre. Sempre, Lara.